Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Alana, eu sou formada em medicina pela primeira turma do Unipan, em 2013. Fiz residência de clínica médica em Brasília, de 2017 a 2019. E, atualmente, eu sou professora do curso de medicina do Unipan e coordenadora da residência de clínica médica do Hospital Regional. Eu também trabalho com medicina intensiva na Santa Casa. Quem me fez o convite para falar com vocês foi a doutora Karina. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando desse tema. E eu tive uma convivência com cuidados paliativos grande durante a residência em Brasília, né? Porque a gente passa num hospital que é exclusivo de cuidados paliativos, que é o hospital de apoio, onde a gente tem contato com cuidados paliativos oncológicos diversos, né? E também com cuidados paliativos geriátricos. Dentro do geriátrico, inclui as subespecialidades de clínica, né? E foi o meu primeiro rodízio da residência, e foi assim, um que eu gostei demais, porque eu não tinha muito conhecimento sobre cuidados paliativos. Enquanto eu trabalhei na medicina de família, né, que eu fiquei por 2 ou 3 anos como médica de família, né, eu não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Fazendo uma análise retrospectiva, acho que a gente pode melhorar demais o nosso cuidado dentro de qualquer área que a gente possa atuar, mas na medicina de família demais, né? Porque a gente está mais ali perto do paciente. E quando a gente tem o conhecimento de cuidados paliativos, né? Acho que a gente melhora demais a nossa assistência. E com a Liga de Cuidados Paliativos, né? Eu consegui falar um pouco mais sobre o assunto, principalmente com os estudantes, né? E com o passar do tempo, a gente foi fazendo alguns encontros, né? Até mesmo com as outras especialidades, e eu acho que a gente conseguiu falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu gosto demais, é um tema que eu amo estudar, que eu amo ver, que eu amo ouvir as histórias, que eu acho que é o que mais me emotiva, me interessa estudar sobre isso, né? É, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de dor em cuidados paliativos, né? Para a gente começar, então, eu trouxe a definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que são os cuidados paliativos. Então, esse conceito, ele foi definido em 1990 e atualizado em 2002, e mantém o mesmo conceito até hoje, em 2022, que são os cuidados e a assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Então, aí vem médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, assistente social, né? Que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, eu trouxe essa definição para vocês verem que até na definição de cuidados paliativos a dor está presente. Para vocês verem que é um sintoma muito frequente, né, nesse perfil de pacientes, né? E lembrar que a gente tem cada vez mais sido estimulados a deixar de lado o conceito de que o paciente é só a doença, né? Então, os cuidados paliativos vêm trazer isso para a gente, que o paciente, ele é o contexto que ele vive.
a briga que ele teve com alguém da família faz diferença. Quem da família que dá apoio faz diferença. Quais são as crenças? É, qual a religião? No que aquele paciente acredita? Qual que é o perfil de paciente? Ele é um paciente mais positivo, ou um paciente mais com ideias negativas, ou é um paciente que está entendendo sobre a doença, ou não é um paciente que não sabe nada. Então, tudo isso faz muita diferença para a gente, para tratar dentro dos cuidados paliativos. E eu quero trazer isso para vocês, para a gente manejar a dor desse paciente. E dentro das definições ainda, eu queria trazer um pouquinho da definição de saúde, que às vezes a gente fica aí, né? A gente talvez na faculdade fica, isso é doença, 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 tal doença, tem que saber e dominar todas as doenças, técnicas diagnósticas, tratamento, mas a gente esquece da outra parte da saúde, né? Que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, então temos a parte orgânica realmente, mas lembrar que a gente tem ainda a parte mental e social, e não é apenas a ausência de doença, né? Então, novamente, tirando esse conceito de que o paciente é só uma doença, né? E até mesmo no conceito de dor, a gente tem que lembrar disso, né? Que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Então, a dor, vocês vão ouvir falar bastante sobre esse assunto, né, aqui. Então, a dor, ela é um sintoma subjetivo, né? Não existe uma forma da gente quantificar com toda a certeza que o paciente está tendo dor. Existem formas mais para frente que a gente vai ver da gente tentar fazer com que, na verdade, tentar fazer com que o paciente consiga descrever essa dor da melhor forma possível para a gente entender. Porque realmente é um sintoma subjetivo. Um corte na mão pode dar uma dor leve para a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que esse corte, esse pequeno corte na mão pode dar uma dor intensa. Por quê? Porque a parte emocional, essa questão da experiência anterior pode trazer à tona alguma sensação dolorosa maior do que o normal, né? Sem contar que as questões emocionais podem contribuir com isso. Um paciente pode ser talvez mais queixoso, né? Ou ele tem uma sensação maior de dor, um limiar de dor menor e sentir mais dor, enfim. Cada paciente ele tem um perfil, né? E a dor, sendo uma queixa subjetiva, é mais importante ainda a gente levar em conta outras questões. Porque, por exemplo, o paciente chega lá e no consultório e ele está queixando de vômitos. Então, o paciente está vomitando. Talvez a parte subjetiva desse sintoma não vai influenciar tanto, né? Mas na dor influencia bastante, principalmente por essa questão da percepção anterior e do envolvimento emocional. Então, as principais doenças da população adulta, dentro dos cuidados paliativos, né? É basicamente se a gente pegar aquela tabela de mortalidade global, né? Qual que é a doença que mais mata no mundo, né? São as doenças cardiovasculares. Então, não vai ser diferente para a aplicação dos cuidados paliativos, tá? Então, as doenças cardiovasculares ocupando o primeiro lugar. Em segundo lugar, o câncer, de uma forma geral, sem predomínio de algum aqui, tá? Em terceiro lugar, nós temos o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E em quarto lugar, o HIV/AIDS.
E dentro dessas doenças, qual que é a prevalência dos sintomas de dor? Porque dentro dos cuidados paliativos, a gente tem muito estudo sobre prevalência de sintomas, porque a gente precisa, no momento da indicação de um cuidado paliativo, ou a função do paliativista é discutir sobre os sintomas, alheios à doença, né? Claro que a gente quer saber sobre tratamentos que já foram instituídos, enfim, vamos supor um paciente oncológico. A gente precisa saber da doença dele, mas como paliativista, a gente precisa saber o que esse paciente está sentindo, né? Então, existem inúmeros estudos sobre os sintomas dos pacientes em cuidados paliativos. Então, a dor apareceu como um sintoma prevalente em 49% dos pacientes com câncer, em 48% dos pacientes com falência cardíaca, 46% dos pacientes com DPOC, 60% dos pacientes com insuficiência renal, 50% nos idosos frágeis. O mecanismo de dor nós vamos falar mais para frente, né? Mas pode ser, na maioria das vezes, é multifatorial. Mas eu queria falar um pouco mais para vocês sobre essa questão do COVID, porque esses 22%, eles foram avaliados num estudo recente de 2020, que fala que 22% dos pacientes com COVID, a dor aparece como um dos sintomas principais, né? E a gente parar e pensar assim, né? Porque um paciente oncológico, a gente ouve muito falar sobre dor, né? Seja de metástases, de compressões, dor neuropática, né? Mas é difícil para a gente pensar, talvez, um paciente com DPOC sentindo dor. Mas a dor, gente, é multifatorial, né? É dor por posição, a própria dificuldade respiratória também pode gerar dor, né? Enfim, a gente tem que pensar no mecanismo de dor e não só no mecanismo da doença, né? Porque a gente bate o olho e fala assim, não, um paciente com falência cardíaca, com insuficiência cardíaca. Quais são os sintomas de um paciente com insuficiência cardíaca? Ortopneia, dispneia paroxística noturna, né? De saturação, enfim, a gente não vai além disso, né? Então, para a gente ver o quanto é prevalente a dor nessas principais doenças que a gente discutiu, que são as doenças mais prevalentes dentro dos cuidados paliativos. Então, esse dado é um dado que aparece muito nos manuais de cuidados paliativos, que no Brasil, em 2006, houve 1 milhão de óbitos, né? E 725 mil com grande possibilidade de sofrimento. Ou seja, aqui a gente poderia ter instituído os cuidados paliativos que talvez teriam diminuído o sofrimento desses pacientes, né? Porque, mais uma vez, vocês viram, né? O quanto é prevalente a dor, né? Então, a dor gera sofrimento para o paciente, para o familiar, para a equipe, né? A gente também vai ficando incomodado com aqueles sintomas de dor, né, que o paciente vai tendo. Então, assim, para a gente observar o quanto a gente entender e aplicar esse manejo de dor vai gerar qualidade de vida, mesmo que seja por poucos dias, por poucas horas até, mas pensando em qualidade e bem-estar para o paciente. E as causas de dor, né, que a gente tem em contato nos pacientes em cuidados paliativos. A gente tem a dor oncológica, a gente tem a neuropatia do paciente crítico, né? Algumas pessoas acham difícil, né,
a gente instituir os cuidados paliativos dentro da terapia intensiva, né? Mas cada vez mais a gente vai tendo esse conhecimento, aplicando as práticas, né? Dentro da, da unidade de terapia intensiva. Eu tive uma aula com uma médica que o nome dela é Fara, e ela é a referência dos cuidados paliativos das UTIs do Albert Einstein. E ela trouxe vários estudos sobre o benefício de instituir os cuidados paliativos lá dentro da terapia intensiva, né? O quanto isso gera menos sofrimento para o paciente, para a família e por aí vai. E o quanto é importante a indicação. Intubação orotraqueal, né, descrita como um dos procedimentos que mais doem, a traqueostomia, as aspirações, acesso venoso central ou até mesmo o acesso periférico, né, sondas, drenos, lesão por pressão, imobilidade, comorbidades prévias, né, e como efeitos colaterais dos medicamentos, né, um medicamento aí, Alana, como que o medicamento pode causar dor, né? Os medicamentos que podem causar lesão muscular, a noradrenalina, né? Faz a nora ali no periférico, aquilo pode causar dor, porque pode causar vasoconstrição, tem casos que chega até fazer necrose, né? Dependendo da onde que esse acesso, da onde que essa medicação foi feita, onde que esse acesso estava, enfim. A gente tem vários motivos para os pacientes em cuidados paliativos sentirem dor. A gente ainda tem a quimioterapia, a radioterapia, né? Que a quimioterapia na infusão, na aplicação do catéter, na implantação, né, do catéter, na aplicação da medicação, na radioterapia, pode queimar, né, ali o local, enfim, a gente tem aí vários motivos mesmo para o paciente ter dor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a dor física, né? Nós vamos começar com esse tipo de dor, a dor orgânica que o paciente está tendo. E como que a gente vai manejar essa dor? As minhas referências que eu utilizei foi principalmente o Manual de Cuidados Paliativos, que traz esse manejo da dor. Então, a anamnese e o exame físico vão passar por a gente fazer a avaliação que a gente faz em todo paciente que está com queixa de dor. Primeiro, qual que é a qualidade dessa dor? É uma dor em aperto, é uma dor em queimação, é uma dor em pontada? Onde que essa dor está localizada, né? Quais são os fatores de desencadeantes? Quais são os fatores de melhora? Quais são os fatores de piora? Para onde que essa dor vai, né? Qual que é a irradiação? Qual que é a intensidade dessa dor? Isso a gente vai tentar medir um pouquinho. Qual que é a frequência? Ela está vindo e voltando 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. A duração da dor, ela dura 10 minutos, 20 minutos, ou é uma dor, uma pontadinha, alguns segundos, rapidinho, né? Qual que é o impacto na funcionalidade do paciente? Isso vai pesar muito, né? Porque aqui, dentro dos cuidados paliativos, talvez a gente pese a mão um pouquinho mais no tratamento dessa dor. Então, a gente tem que pensar muito na funcionalidade, porque a definição de cuidados paliativos é que eu tenho uma doença ameaçadora à vida. Então, eu tenho um paciente que tem uma funcionalidade normal, quando eu tenho uma classificação de cuidados paliativos maior, né? Mas a evolução, geralmente, dos pacientes vai ser com piora da funcionalidade. Então, eu tenho 2 escalas dentro dos cuidados paliativos que medem isso, né?
que é a Karnofsky, que é é mais utilizada para os pacientes oncológicos, e o PPS, né, que é o Palliative Performance Score, que ele fala para a gente sobre os cuidados paliativos de uma forma geral. Então, eu vou tentar, de todas as formas, abordar a funcionalidade do meu paciente em cuidados paliativos, porque eu preciso saber sobre isso até mesmo para eu aumentar a analgesia. Alguns pacientes até mesmo param de andar, param de comer, porque estão sentindo dor. Então, eu talvez eles não vão verbalizar o sintoma, né? Então, eu vou tratar, talvez até baseado nisso, né? Ah, ele tá mais quietinho, será que ele tá com dor? Pode ser. Então, vê muito a questão da funcionalidade. E o tratamento farmacológico atual, né? Ah, tá usando tal e tal medicação e ainda assim tá sentindo dor. Ou ainda não usou nenhuma medicação, então vamos começar com a medicação para a dor, né? Então, eu preciso fazer toda essa avaliação. E dentro da intensidade da dor, ela vai ser primordial aqui. Por quê? Porque eu preciso saber onde que o paciente vai se encaixar para eu poder iniciar o tratamento farmacológico, né? Lembrar que ela que a dor é um sintoma subjetivo, então eu preciso tentar medir ele, né? E classificar ele, consequentemente, esse sintoma, né? Para que eu possa também instituir a farmacologia ou reduzir, tanto aumentar quanto reduzir, né? A avaliação, ela é continuada, né? Eu preciso fazer reavaliações frequentes desses pacientes e nessa avaliação eu avalio a eficácia da resposta terapêutica para eu aumentar e para eu reduzir. E lembrar, né, que eu tenho vários tipos de paciente. Eu tenho, novamente, aquele paciente que sente mais dor, eu tenho aquele paciente que sente menos dor. Então, eu tenho que tentar tentar resolver a dor de todos esses pacientes, né? Tanto daquele que queixa mais, quanto daquele que queixa menos. Então, essa avaliação da intensidade é para isso. E ainda mais para eu pegar aqueles pacientes que não conseguem queixar, né? Então, novamente, eu vou falar um pouquinho sobre as escalas de cuidados paliativos, mas o PPS em geral, que ele vai avaliar a funcionalidade do paciente. Então, a gente indica cuidados paliativos a partir de um KPS, de um PPS de 70. E aí, conforme a funcionalidade do paciente vai diminuindo, vai aumentando a minha necessidade de indicar cuidados paliativos exclusivos. Então, aqueles pacientes que têm um PPS muito reduzido, que são aqueles pacientes que perderam quase todas as suas funcionalidades, e isso quer dizer que ele está ficando dependente para as atividades de vida diária, que é deambular, que é falar, que é comer, né? Que é vestir-se, que é ir ao banheiro. Então, o paciente vai ficando mais dependente. E, consequentemente, a minha avaliação da intensidade da dor vai só reduzindo. Então, eu preciso de ferramentas que me possibilitem avaliar os pacientes que também não conseguem se comunicar. Então, eu preciso de ferramentas que me ajudem, às vezes, a avaliar até mesmo um paciente que está entubado, né, e sedado. Então, eu preciso ter na minha cabeça que essas ferramentas existem e procurar o auxílio delas sempre que eu estiver diante de um paciente assim. Então, eu tenho, primeiro, a escala visual analógica. Ela é bem facinho. A gente vai mostrar
Essa escala a gente acha em qualquer lugar do Google, né? E vai pedir para o paciente apontar para a gente aonde que está essa dor, tá? A gente tem a escala numérica da dor, que é a que a gente mais usa, né? Que é a escala verbal, numérica. E aí o paciente vai descrever para mim, a gente vai perguntar para ele, que é o que a gente mais pergunta no pronto-socorro, né? De 0 a 10, que tanto que você atribui para essa dor, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor da vida, né? É uma dor totalmente insuportável. E aí o paciente vai te dar essa classificação, ou então ele pode te descrever mesmo, né? Não é porque o paciente fala assim, é uma dor moderada, que você não pode levar em consideração, né? A gente leva em consideração também a escala descritiva da dor, entre leve, moderada, intensa e insuportável. A gente ainda tem a escala facial, que é mostrar essas carinhas aí para o paciente e ele apontar qual que é a dor dele, tá? Também pode ser utilizado em crianças, né? Mas a gente ainda utiliza em adultos também. E aí a gente vai ter essa escala, que é uma escala para a gente aplicar para pacientes demenciados, né? E essa escala vai avaliar a respiração, a vocalização negativa, a expressão facial, a linguagem corporal e a consolabilidade. Então, eu vou atribuir pontos, né? E aí eu vou falar que eu tenho uma dor leve, moderada ou severa, conforme os pontos que a gente vai dando, tá? Sendo de 1 a 3 uma dor leve, de 4 a 6 uma dor moderada e de 7 a 10 uma dor severa. A gente ainda tem a escala comportamental de dor, que a gente pode utilizar para os pacientes que estão intubados e sedados, onde a gente vai avaliar a expressão facial, os membros superiores e a adaptação à ventilação, né? Então, a gente pode utilizar para pacientes intubados, se ele está sentindo dor, tá? E a mesma pontuação que a gente utiliza para os pacientes demenciados. 1 a 3, dor leve, 4 a 6, moderada, 7 a 10, uma dor severa. A gente ainda tem o inventário sobre dor, de dor, que a gente pode dar para o paciente preencher, ou às vezes até mesmo para o acompanhante, né? Ou nós mesmos podemos preencher esse inventário da dor. Mas é muito pouco utilizado por questão de tempo, de habilidade, de conhecimento, né? Enfim, que é um pouco mais complexo. Então, os princípios da dor, do tratamento da dor em cuidados paliativos, são esses que o manual traz para a gente. Ele traz assim, ó, pela boca. Pela boca, porque sempre que for possível, a gente vai dar preferência por fazer a analgesia para o paciente em cuidados paliativos por via oral. O paciente já está de sonda. Ok, então nós vamos passar o medicamento pela sonda. O paciente não está de sonda, não tem a via oral. Vamos pensar em outra via, ok? Passar sonda só para medicar não é uma possibilidade que a gente quer para o paciente, porque a gente tem outras, né? Uma segunda via, que é algo que eu vejo que está sendo cada vez mais utilizado, principalmente em tratamentos particulares, né? É o adesivo transdérmico, né? Que a gente tem várias opções de opioides e tem uma eficácia boa, né? Nos pacientes paliativos. Em terceiro lugar, vem a via da hipodermólise. Então, lá em terceiro lugar, vem a hipodermólise, que é um acesso que é
quase indolor, né? A gente não pode falar que ele é totalmente indolor, porque tem gente que sente um pouco de dor, mas a infusão dele geralmente não causa dor desde que ela esteja certa. Nunca vi fazendo realmente aqui em Patos, eu nunca conversei com alguém que soubesse fazer a hipodermóclise, né? Mas quero muito conhecer alguém para a gente começar a instituir a hipodermóclise, pelo menos nos hospitais que eu trabalho. Depois a gente vai fazer preferência pela via endovenosa, tá? E por último, a via subcutânea. E nunca, jamais, a gente vai fazer essa analgesia por via intramuscular, tá? Nem analgesia e nem medicação nenhuma nós vamos fazer intramuscular para o paciente em cuidados paliativos, né? Estamos querendo aliviar a dor e não causar uma dor, né? Pelo relógio. Por que que é pelo relógio? Nós vamos fazer essa analgesia de horário, né? Na maioria das vezes, a não ser que seja alguma coisa que seja transitória, né? O paciente está com uma dor de cabeça ali, que é uma crise de enxaqueca. Então, ok, vamos fazer, quando melhorar, para, né? Mas na maioria das vezes, quando nós estamos falando de pacientes em cuidados paliativos exclusivos, na maioria das vezes a gente coloca as medicações de horário, tá? De acordo com a meia-vida da medicação, com as orientações que a gente tem pelos manuais, pelas diretrizes, né? E nós vamos fazer medicações de resgate, né? Nós vamos deixar a medicação de horário, mas nós vamos deixar uma possibilidade de medicação de resgate para esses pacientes, né? Pela escada, que é a escada analgésica, que vocês vão ouvir falar muito sobre ela, né? Eu acredito, e que nós vamos ver ela aqui para frente. Pelo indivíduo, por que pelo indivíduo? Porque eu preciso avaliar o indivíduo e ver, tem alergias? Não tem alergias? Tem intolerâncias, né? Tem paciente que chega e fala assim, eu não posso usar o tramadol de jeito nenhum, porque me dá muito enjoo. Ou eu tenho alergia, né? Às vezes o paciente não sabe o que é o sintoma de alergia, ele pode atribuir aquele mal-estar do tramal como sendo uma alergia, né? Então, a gente tem que acatar isso realmente que o paciente está contando para a gente. Pelas experiências anteriores, né? Pelas medicações que ele já usou, pelo tratamento, pela doença, né, que ele tem, que é a doença de base que está indicando cuidado paliativo, dentro dos cuidados paliativos, em qual fase que ele está, né? Então, fazer todas essas avaliações. E, novamente, nós precisamos fazer sempre uma reavaliação desse tratamento farmacológico. Tá resolvendo, não tá resolvendo, né? Às vezes a gente precisa fazer horas depois que a gente iniciou a medicação, para ver se realmente a gente aliviou a dor. E tá, ter em mente os efeitos colaterais das medicações, porque eles podem aparecer. Às vezes a gente vai ver que a grande maioria das medicações não tem dose máxima. Então, dentro do manual, eles falam, não, a gente vai fazer a dose, não tem dose teto, né? Não tem dose máxima, nós vamos fazer de acordo com a tolerância do paciente e aparecimento de efeitos colaterais, né? Então, o que o paciente meio que for tolerando, a gente vai aumentando a dosagem daquelas medicações, tá? Algumas não têm dose teto, mas outras têm. Alguns pacientes são mais sensíveis, vão apresentar um efeito colateral logo de cara, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí e conhecer principalmente os efeitos colaterais. Então, a escada analgésica é isso aí, que vocês já ouviram falar milhões de vezes, né? Dor fraca a gente maneja com analgésico simples, paracetamol, dipirona, os anti-inflamatórios não esteroidais. A dor média, a gente pode fazer um opioide fraco, né? Ou até mesmo nós podemos fazer um opioide forte em baixas doses, né? E aí, nos pacientes com dor forte, a gente vai ter que fazer opioide forte, tá?
Como técnicas adjuvantes, a gente tem bloqueio nervoso, bomba de analgesia, anestesia peridural, estimulação espinhal, radioterapia, quimioterapia e cirurgias, né? Só que a gente vai considerar isso caso a caso. E também a gente tem que sempre considerar, desde uma dor fraca, o apoio psicossocial e espiritual no tratamento, tá? E precisamos também conhecer a história desse paciente, tudo aquilo que eu já coloquei para vocês, né? Então, o que que a gente tem disponível de terapia farmacológica e como que a gente faz isso, né? Então, basicamente é assim. As medicações de uso comum, todo mundo sabe prescrever, né? Todo mundo prescreve, a gente entra com a dipirona e o paracetamol. A dipirona e o paracetamol, a gente vai utilizar essa dosagem que a gente já está acostumado a utilizar normalmente. O que que eu teria a mais para falar sobre a dipirona e o paracetamol? Podemos usar nas dores leves, a gente vai dar preferência para ela. Às vezes o paciente vai para casa com uma prescrição de paracetamol e dipirona, mas tomar um pouco de cuidado em relação, por exemplo, a um paciente que possa estar infectado, né? Que a gente está mascarando febre, né? Então, basicamente é isso, mas a gente pode prescrever para todos os pacientes. Os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente pode usar dentro de cuidados paliativos, né? A gente só tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais dele, né? Principalmente dor epigástrica, né? Então, não adianta a gente aliviar uma dor do paciente e causar uma dor no estômago, não faz sentido, né? Então, a gente pode usar, às vezes é o que vai ajudar o paciente naquele momento, mas lembrar de prescrever um protetor gástrico associado, lembrar de falar, olha, para diminuir a intolerância também, né? Toma o remédio depois de comer alguma coisa. Nos pacientes que às vezes têm uma lesão renal associada, vamos evitar esse medicamento, né? Então, a gente pode usar, mas ele não vai ser a nossa primeira escolha, geralmente. A gente usa outros medicamentos ao invés dos anti-inflamatórios. Mesmo porque são medicações que pode ser que a gente necessite prescrever por um tempo maior, né? 20, 30 dias, né? Para o paciente ficar fazendo analgesia em casa. E não faz sentido o paciente usar 20 dias de anti-inflamatório. Ele vai desenvolver uma epigastralgia, né? Então, é melhor a gente lançar mão de outros medicamentos, tá? Mas pode ser usado sim. A gente usa qualquer um que está disponível no mercado, tá? Diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, cetoprofeno, enfim, qualquer um pode ser utilizado. Os corticoides, eles têm uma aplicabilidade dentro dos cuidados paliativos, mas eles não são tão utilizados, né? A gente vai utilizar mais nos pacientes com dor óssea, né? Geralmente quando a gente tem metástase, na síndrome de compressão medular e quando eu tenho acometimento do sistema nervoso central. Então, basicamente, são essas indicações. O corticoide mais utilizado é a dexametasona. A gente pode utilizar 2 miligramas, desculpa, 2 vezes ao dia e no máximo de 16 miligramas por dia. Então, a aplicabilidade do corticoide, ela é menor, ela é mais específica, tá? Alguns podem até fazer, em casos de fazer corticoide, mais frequente, né? Mas geralmente, ele, dentro dos cuidados paliativos, ele vai ficar reservado mais para essas 3 indicações, né? Quando é cometimento do sistema nervoso central, compressão medular e dor óssea, tá? E os opioides? Os opioides vão ser os que a gente mais vai utilizar.
principalmente quando eu tenho um paciente com a funcionalidade comprometida, com mais motivos para ter dor, né? Que são os pacientes mais graves, em cuidados paliativos exclusivos, né? Quase a maioria a gente utiliza um opioide. Então, a gente tem que lembrar dos principais efeitos colaterais de uma forma geral, né? Os opioides, eles podem dar sedação, gerar sedação. Apesar de que é uma sedação mais leve, pode ter sim, tá? Pode dar intolerância gastrointestinal com náuseas, vômitos, constipação, que é bem frequente, né? O prurido, por liberar estamina, né? Ele pode dar prurido. Nas formulações endovenosas, isso é mais comum, né? Do que nos orais, mas pode também. Pode causar retenção urinária, né? Pode causar efeitos cardiovasculares, até mesmo hipotensão. Pode gerar hiperalgesia e pode gerar mioclonia. A gente tem que diferenciar os dois tipos, as duas classificações de opioides que a gente tem, que são os opioides fracos e nós temos também os opioides fortes. Dentro dos opioides fracos, nós temos os dois principais, né, que é a codeína e o tramadol. Primeiro, então, nós vamos falar da codeína. A codeína, então, é um opioide que é feito por via oral, por sonda nasoenteral ou por gastrostomia. Nós não temos a formulação endovenosa da codeína. A dose que a gente pode fazer é 30 miligramas a cada 6 horas, chegando numa dose máxima de 360 miligramas por dia. Então, a gente pode fazer a cada 4 ou a cada 6 horas, né? O mais prescrito é a cada 6 horas. E a equipotência analgésica dela é 1/10 da morfina oral. Sempre que a gente for fazer comparações entre os opioides, né, a gente vai utilizar a morfina oral como base, tá? Ela constipa bastante, né, e ela pode ter algum efeito na tosse. A gente não recomenda o uso da formulação endovenosa, porque pode gerar hipotensão e pode ter apneia, tá? O paciente pode ter apneia. Então, cada vez mais tem sido fabricado, né? Mais a medicação oral mesmo, e tem sido vista essa questão da recomendação por via endovenosa. Então, a gente utiliza nos casos que a gente consegue, nas dores moderadas, né? E também, como dentro do cuidado paliativo, a gente pode utilizar a codeína como uma medicação que a gente vai fazer para ajudar nos pacientes que estão tendo muita tosse, tá? Outro opioide fraco, bastante utilizado, né? Nós vamos ter o tramadol. A dose inicial dele é de 50 miligramas a cada 8 horas, com uma dose máxima de 400 miligramas por dia, a cada 6 horas ou a cada 8 horas, né? A via de administração é oral, endovenosa, ou é uma das medicações que podem ser feitas via hipodermóclise, tá? A equipotência analgésica pode ser 1/6 a 1/10 da morfina oral. Isso vai variar em relação à dose. É uma boa opção para a dor neuropática. E lembrar que quando ele é injetável, ele tem muito sintoma, talvez gastrointestinal, né? Pode dar náusea, vômito, e a gente pode melhorar isso reduzindo a velocidade com que ele é feito, né? Então, sempre que a gente for fazer um tramal e o paciente apresentar lá na hora da infusão
náusea, vômito, a gente pode diminuir a velocidade da infusão para tentar resolver aquele sintoma, certo? Dos opioides fortes, então, a gente tem a morfina, né? Que a gente tem a morfina simples e nós temos a morfina de liberação cronogramada. A morfina simples, a dose que a gente vai fazer, a gente vai considerar a dose prévia do opioide. Então, a morfina é algo que a gente vai utilizar como base para falar sobre equipotência, e nós vamos utilizar a morfina oral como base para a gente poder mudar o medicamento, tanto para aumentar quanto para reduzir, certo? Mais para frente nós vamos falar isso, que a gente chama de rotação de opioide. A dose máxima vai ser o que vai limitar é o efeito colateral, né? Porque não tem dose teto. A gente pode fazer de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. E a gente tem todas as vias de administração, via oral, por sonda, por hipodermólise, a gente tem pode fazer endovenosa também, né? E sempre lembrar que a morfina endovenosa é 3 vezes mais potente do que a morfina oral. O que que isso significa, né? Que 10 miligramas de morfina endovenosa é a mesma coisa que 30 miligramas de morfina oral, tá? E essa conversão a gente tem que ter em mente, às vezes a gente não sabe fazer, ou não sabe converter, ou não sabe fazer rotação de opioide, mas a gente tem que saber que existe, tá? A morfina de liberação cronogramada, a gente vai utilizar a menor posologia possível. E na maioria das vezes a gente vai utilizá-la de 12 em 12 horas mesmo, porque ela tem aquela liberação lenta, tá? Pode ser feito de 8 a 8 horas, mas isso é eventual, né? A via de administração é somente oral e a potência analgésica é a mesma da morfina simples. Um outro opioide que a gente utiliza bastante é a metadona. Também, para a gente, a dose inicial que a gente vai utilizar é a dose prévia de opioide que o paciente estiver utilizando. Também não tem dose máxima, mas a gente fica usando a cada 12 horas ou a cada 8. Pode ser que chegue a usar a cada 6 horas, mas nós vamos ver mais para frente como que a gente vai fazer isso. A via de administração, a gente tem oral, endovenoso e hipodermóclise. A mais utilizada é a via oral, né, ou por sondas. A equipotência analgésica dela não é linear, a gente tem que avaliar no nomograma, né, que eu vou mostrar para vocês como que eu calculo a dose de metadona que eu vou dar para o paciente, tá? Tudo é calculado. Então, eu entro com uma dose, talvez para a gente entrar com uma dose do opioide fraco, eu vou entrar, dependendo da dor do paciente, eu entro com uma dosagem menor, dependendo se ele está sentindo mais dor, eu posso entrar com uma dosagem maior, mas eu sempre tenho que considerar os cálculos para passar para medicações mais fortes ou até mesmo para reduzir da morfina para um opioide mais fraco, tá? Então, vamos lá. Ainda sobre a metadona, né? Ela tem uma ação muito boa na dor neuropática, causa menos dependência, né? A gente tem uma utilização legal da metadona no desmame do opioide, né? A gente utiliza às vezes bastante para desmamar do opioide que ficou ali na bomba de infusão, né? Como a meia-vida dela é longa, tem que ter um pouco de cuidado na titulação das doses, né? Às vezes precisa aguardar 3 a 4 dias para aumentar a dose da metadona, né? Então, tem que esperar ela agir um pouquinho. Pode alargar o intervalo QT, então, naqueles pacientes
que às vezes tiveram uma PCR, ou, enfim, que a gente for usar, que tiver um risco de alargar esse QT, que ele pode virar uma arritmia, né? É melhor a gente não usar a metadona, né? Porque ela alarga o QT. Ela tem depósito, né, no tecido adiposo, então naqueles pacientes mais obesos, né, a gente tem que lembrar disso. Embora ela tenha um início de ação rápido, ela tem essa meia-vida longa, né? Então, a gente tem que ter cuidado na questão de uso ou aumento da dose e lembrar que para uma dor que é aguda, talvez ela não é a melhor opção para a gente poder usar, que ela é melhor para dores mais crônicas. A gente ainda tem a oxicodona, que é menos utilizada, né? A gente vai fazer a dose que o paciente necessitar, nós também vamos ver essa questão da rotação, né? Para poder prescrever a oxicodona. A gente tem a formulação de 10 miligramas, né? E a gente usa mais ou menos 10 miligramas de 12 em 12 horas. E ele também não tem dose teto. Vai também da questão dos efeitos colaterais. A via de administração é somente oral, né? Então, naqueles pacientes que não têm a via oral PERV, a gente não vai utilizar. E ela é 2 vezes mais potente do que a morfina oral. No Brasil, só tem disponível a de liberação cronogramada, que é a de liberação lenta. O fentanil transdérmico também é uma boa opção. Vai ali para aquela o transdérmico para a segunda opção, né, dentro de cuidados paliativos, né, que é pela boca, depois a segunda opção é o transdérmico. A dose inicial vai ser, a gente também tem que calcular, tá? A gente vai fazer esse cálculo, mas a menor posologia é de 12,5 micrograma por hora, a cada 72 horas. É um adesivo que a gente vai colocar na pele e vai trocar a cada 7 dias, que também não tem dose tempo. As particularidades, não é a formulação ideal para dor aguda, né? Quando o paciente tem febre, ele tem uma maior absorção, e depois que o paciente coloca, demora mais ou menos 72 horas, desculpa, demora mais ou menos 24 horas e dura até 72 horas o adesivo. Eu falei 7 dias, mas são 3 dias, desculpa, 7 dias é o restível, né? Que tem sido também bastante utilizado aí para dor neuropática e também para pacientes em cuidados paliativos. A gente ainda tem que lembrar de um conceito, que é essa questão da dose de resgate. Com os opioides fracos, eu posso utilizar uma dose de resgate com o próprio medicamento. Com os opioides fortes, eu posso utilizar a morfina, porque ela tem uma iniciação rápida e uma meia-vida curta. Como que eu vou usar essa dose de resgate? Por exemplo, eu prescrevi lá a morfina de horário para o paciente. Aí eu vou pegar aquela dose do dia, vou fazer 1/6 a 1/10 daquela dose do opioide. E vou prescrever lá para o paciente fazer o resgate. No outro dia, eu vou fazer uma reavaliação. Se esse paciente tiver usado 3 vezes o resgate ou mais, eu vou considerar aumentar a minha terapia, aquela morfina que eu estou passando para ele de horário, ou aquele fentanil, ou às vezes a oxicodona ou a metadona, né? Enfim, eu vou fazer uma avaliação, vou prescrever o horário mais o resgate e vou avaliar com o paciente essa questão de aumentar a dose da medicação de horário, tá? E a rotação dos opioides, como que eu faço, né? Então, o passo a passo da rotação do opioide. Então, mais uma vez, a gente sempre vai precisar avaliar essa tabela. Nem sempre todo mundo sabe essa tabela aqui de cor, né? Então, primeiro,
eu vou calcular a dose do medicamento equivalente à dose de morfina oral. Então, eu vou usar essa razão de conversão, tá? Ou seja, a morfina, ela é 5 vezes mais potente do que o tramadol. A morfina é 5 vezes mais potente do que a codeína, é 10 vezes mais potente do que a codeína. A oxicodona. A oxicodona é 2 vezes mais potente do que a morfina, né? Então, eu vou fazer essa razão de conversão para a morfina. Então, eu converti para a morfina, e aí eu vou calcular qual que é a dose da nova medicação que eu vou utilizar, certo? E aí eu vou reduzir de 20% a 30% com margem de segurança, né? E vou ter o valor final dessa medicação que eu vou precisar fazer, certo? Então, vamos aqui com alguns exemplos, né? Então, vamos treinar. Paciente HMD, 78 anos, portador de leucemia em cuidados paliativos. Está em uso contínuo de tramadol, 100 miligramas, de 6 em 6 horas, com controle álgico ruim. Então, eu quero prescrever algo para esse paciente melhor, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vamos converter em morfina, né? Então, sempre que eu vou aumentar ou reduzir, eu vou converter para morfina. Então, eu tenho aquela razão de conversão de 5 para 1, né? Eu faço a regrinha de 3, o paciente está usando 400 miligramas, né, de tramadol, e isso vai dar mais ou menos, não, vai dar 80 miligramas de morfina. 80 menos 25%, que é aquela margem de segurança, de 20 a 30%, né? Então, eu posso prescrever para esse paciente 60 miligramas de morfina. Que pode ser um comprimido a cada 4 horas, né? Que é por via oral, tá? Esse aqui é morfina oral. Se a gente for fazer a morfina endovenosa, eu teria que dividir isso aqui por 3, né? Porque a morfina endovenosa, ela é 3 vezes mais potente do que a morfina oral. Um paciente está em uso de oxicodona, 20 miligramas de 8 em 8 horas, em função de tumor de cabeça e pescoço. Ele perdeu a via oral e vai utilizar a sonda nasointeral. O comprimido de oxicodona não pode ser triturado, então sugere-se rotar para fentanil transdérmico. Como que eu vou fazer isso? Vamos calcular a dose de oxicodona e converter em morfina. Qual que é a dose que, se estivesse usando morfina, estaria usando, né? Então, 60 miligramas de oxicodona equivale mais ou menos não, equivale a 120 miligramas de morfina. Quando a gente faz a redução, né, 20 a 30%, a gente chega num valor de 100 miligramas de morfina. Então, um paciente que está usando 60 miligramas de oxicodona, a gente vai passar para fentanil transdérmico. Então, nós convertemos para morfina aqui, para morfina oral. Nós vamos fazer a redução da dose de segurança, então vai equivaler a 100 miligramas de morfina oral, corrigida para a dose de segurança, e vamos colocar na tabela do fentanil. Então, aqui, de 90 a 100 miligramas 90 a 134 miligramas de morfina em 24 horas por dia equivalem a 25 microgramas a hora de fentanil transdérmico, tá? Então, nós temos que fazer essa conversão. Então, de novo, oxicodona, converte para morfina, para depois passar para o fentanil, tá? Mais um, então.
Paciente em uso de morfina, 15 miligramas via oral de 4 em 4 horas, evoluindo com piora da função renal e dificuldade com posologia frequente. Então, nesse caso, nós vamos converter a morfina para metadona. E aí, a gente precisa utilizar o nomograma de conversão de metadona, tá? Que é aquilo que eu falei lá quando eu falei sobre a metadona. Ela não tem uma dose, uma equivalência estática, né? 2 para 1, 5 para 1, ela não tem essa equivalência estática. Então, ela é de acordo com a dose. Então, eu vou colocar nesse nomograma de conversão. Então, 15 miligramas dá mais ou menos 90 miligramas mais ou menos não, dá 90 miligramas de morfina, né? Que vai dar aqui 15 de metadona por dia, né? Na correção. Então, vai dar mais ou menos 10 a 15 miligramas de metadona, reduzindo os 20 a 30% para a gente ter aquela correção, né? Então, a gente precisa, no caso da metadona, usar esse nomograma de conversão. Pouquíssimas pessoas fazem esse cálculo, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento que existe essa conversão, né? Então, a gente tem que lembrar de fazer isso no nosso dia a dia, né? Uma coisa que eu acho importante falar sobre a intoxicação por opioides, né? Porque como são pacientes que eles entram com uma gravidade, e essa gravidade tende a aumentar com a evolução da doença, né? A dose das medicações, como a gente viu, como quase nenhuma tem dose teto, a gente vai aumentando a dose delas, né? Então, os efeitos colaterais podem aparecer. No caso das intoxicações, a gente não vai fazer a próxima dose e vai reduzir a dose diária. A principal, o sintoma mais grave, né, que o paciente pode ter é insuficiência respiratória. Então, a gente pode fazer suplementação de oxigênio, pode ser necessário, às vezes, intubar, né, dependendo da gravidade. E o antídoto, né, que a gente vai utilizar é o naloxone, que a gente usa uma dose de 0,04 miligramas. E eu posso ir fazendo até restabelecer uma frequência respiratória maior do que 10, tá? Então, lembrar desse principal efeito colateral aí dos opioides. Uma curiosidade, eu trouxe mais como uma curiosidade, né? Essa questão aí dos medicamentos que são compatíveis ou incompatíveis para ser feito no mesmo acesso de uma hipodermólise, né? Que é o que a gente mais utiliza dentro do cuidado paliativo. Nos pacientes, durante a minha residência, que eu via no hospital de apoio, todo mundo de hipodermólise, dificilmente a gente via um acesso periférico venoso, né? Paciente com sonda, jamais, né? Então, era ou via oral ou por hipodermólise. E a gente lembrando que tem que fazer a conversão da dose da morfina e dos medicamentos que a gente mais utiliza, porque na hipodermólise a absorção ela é diferente, então eu vou precisar fazer uma dose maior, então sempre preciso consultar isso daí. Lembrar da diluição, né, das diluições que a gente pode utilizar, que é essa tabela do lado esquerdo, né, e sempre consultar as medicações que são incompatíveis ou que ainda não foram testadas de serem feitas no mesmo acesso, né, então aqui a morfina, por exemplo, é incompatível com fazer fenobarbital, furosemida, com a própria metadona, né, e com o tramal também. Não posso fazer na mesma via da hipodermólise. A dor neuropática. Então, a dor neuropática que eu queria trazer para vocês, que vocês vão ver também bastante sobre isso, né?
É uma dor ou lesão por doença nas vias somatosensórias do sistema nervoso central ou periférico. Dentro dos cuidados paliativos, as principais causas são neuralgia pós-herpética, neuropatia diabética, um tumor que está invadindo o sistema nervoso ou que está comprimindo as raízes nervosas, ou por consequências de tratamento cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia. Então, pode ser algo bastante frequente. O manejo, então, para a gente poder fazer a avaliação da dor neuropática, né, a gente também tem essa escala, né, e esse score, ele é de um estudo até um pouco recente, de uma adaptação dessa escala mesmo, né, LANS, que é o nome dela, e o paciente vai respondendo o questionário da dor, sobre a descrição da dor, de sintomas neuropáticos, né, as dormências, choques e por aí vai. E aí você vai chegar no score e ele também vai te ajudar a medicar o paciente, a aumentar a dose das medicações e por aí vai, tá? Só a título de curiosidade mesmo, então, essa questão desse score. O tratamento, a gente vai utilizar um tratamento que a gente já utiliza, né, para dor neuropática em geral, que são os anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina, né, que a gente vai utilizar mais na dor neuropática, a carbamazepina, e a gente pode usar, é o primeiro medicação que a gente vai pensar na neuralgia do trigêmeo, né, tem que tomar cuidado com a carbamazepina, que ela pode ter interação com o uso do opioide. Os tricíclicos, né, que podem dar boca seca, sonolência, hipotensão ortostática, constipação. Tem que ter muito cuidado no uso em idoso, né, e não tem uma relação entre dose e efeito. Então, geralmente eu vou prescrever a menor dose e se eu precisar de doses maiores, eu vou trocar, né? Ou então eu vou aumentar a dose do tricíclico se eu ver que tem algum componente emocional, depressivo associado. Fora isso, o tricíclico, para aumentar para dor neuropática, a gente quase não utiliza. E vai utilizar os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Eles têm um menor efeito anticolinérgico e cardiovascular, mas o problema é que a gente não tem nenhum deles disponível no SUS. E o último conceito é o que eu queria falar com vocês sobre. A gente tem esse conceito dentro de cuidados paliativos, que é o conceito de dor total, que é aquilo que eu comecei falando para vocês. O que é o conceito de dor total? É uma dor que pode levar em consideração tanto a dor física, como a dor psicológica, a dor social e a dor espiritual. Então, às vezes, eu preciso, o paciente está queixando dor, você já está lá num opioide forte, já fazendo dose de resgate, mas eu tenho um problema ali que talvez é espiritual. E eu preciso tentar resolver esse problema, né? Ah, Alana, eu nunca vi isso na faculdade, eu não sei como fazer isso, né? Então, cada vez mais estudar sobre cuidados paliativos e tirar essa cultura de que o médico é o centro do tratamento, a gente consegue abordar e chegar melhor nesses pacientes para poder ajudar no tratamento e na condução da dor total. Então, da parte psicológica, eu tenho ansiedade, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho depressão, eu tenho experiências passadas, né? Até mesmo da família, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu assim, ó,
nossa, eu tô aqui com a minha mãe e o meu pai tá lá em casa e ele é totalmente dependente, acamado. Quantas vezes a gente já passou por isso, né? A parte social, de perda de papel social, né? A gente vê o paciente perdendo a funcionalidade, e às vezes era um pai que estava provendo a casa, era uma mãe que estava ajudando um filho adolescente, né? É, perda do trabalho, da, também gera, vem à tona a questão da funcionalidade, né? Mas da utilidade, talvez, da pessoa, né? Eu me sinto totalmente útil sendo médica, né? E outras profissões também geram esse sentimento de utilidade, né? Para as pessoas. Então, talvez o trabalho, dentro da parte psicológica, social do paciente, pode significar utilidade, né? Preocupações financeiras, tanto por ser talvez o provedor da família, ou talvez por pensar, esse tratamento é caro, esse exame, e o que que vão fazer comigo, né? O meu cuidado, eu vou ficar dependente, vou precisar de uma cuidadora, né? Então, essas questões das preocupações financeiras, a preocupação com o futuro da família e dos membros da família, né? É, e a questão da dependência, né? Quantas e quantas vezes a minha avó falou para mim, falou assim, Alana, eu não quero ficar dependente de ninguém, ficar numa cama e tal. Então, a gente tem que trazer isso, tá? Porque faz parte do tratamento. O que o paciente quer, né? Quais são os desejos? O que ele pensou? O que aquela pessoa pensou sobre o momento de morrer? Então, tudo isso faz parte do controle da dor. Mais uma vez, muitas vezes, aquela dor que não está conseguindo ser controlada, ela tem outra causa, né? Ela tem outro fator desencadeante, ou que piore essa dor. Então, eu tenho que pensar nesse conceito. A parte espiritual tem todas aquelas as questões, né, da negação da doença, aquelas fases, né? A barganha e por aí vai. Então, eu tenho que levar em consideração em qual fase o paciente está. Às vezes ele fica com raiva do destino, com raiva de Deus, né? Ele perde a fé, fica buscando o significado da vida que ele teve, ou o que vai ser daqui para frente, né? E tem muito medo do desconhecido. Se a gente pudesse, a gente que conhece, né? A gente que vive nosso dia a dia ali com pessoas em fim de vida, né? Se a gente pudesse escolher a forma como a gente vai morrer, né? A gente tentaria fazer as coisas diferentes, né? Por que não aplicar isso para o paciente? Por que não tentar contar isso para a família? Tentar comunicar isso para a família? Trazer a família para o cuidado do paciente. Um familiar que não vê há muito tempo, um pedido de desculpa, uma ligação, né? Vamos trazer também os agentes espirituais, né? Seja da Igreja Católica, que os padres estão muito frequentes, né, dentro dos hospitais, ou seja, os pastores, vamos trazer essa parte espiritual, né? E dar outro tipo de tratamento para o paciente, tá? Não menosprezar a dor que ele está sentindo, a gente como profissional, né? Não menosprezar a quantidade de morfina que esse paciente precisou fazer. Às vezes está doendo mesmo, às vezes é morfina mesmo, né? Então não vamos subjugar isso daí. A gente vem numa modificação de pensamentos, né?
E às vezes a gente deixa de lado a parte espiritual. A gente não lembra lá quando a gente estudava filosofia, né? Que a gente tem uma alma, né? E a gente precisa cuidar dela, seja a crença que a pessoa tiver, mas a gente precisa cuidar dela. E nós, como médicos, nós precisamos dar a capacidade para todos, ou às vezes dar a oportunidade para que o paciente cuide também da alma dele, né? Das coisas que transcendem a nossa significação, que transcendem também o nosso controle, né? Então, a gente tem que tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Difícil, muito, muito. Às vezes, a correria, a falta de paciência mesmo, faz a gente, tá com dor, faz morfina aí, e não calcula a dose, não vê resgate, não pensa em aumentar, não faz os cálculos, não faz as conversões, né? Então, o quanto a gente deixa, talvez até mesmo a parte física, a parte orgânica de lado. A gente só faz uma coisa qualquer ali e tá bom, ok, pronto, vou embora para casa, vou descansar, que eu tô cansado, virado de 1000 plantões, né? Então, vamos pensar. Eu queria trazer isso. Vamos tentar pensar o que nós podemos fazer melhor, né? Já que a dor é um sintoma tão frequente no nosso dia a dia, né, como médico. Então, da parte física, orgânica, o que que eu posso fazer? Eu posso tirar o medicamento, eu posso aumentar, eu posso. Olha quanta coisa a gente pode fazer. E vamos trazer mais a parte psicológica, social, espiritual, emocional e a família para o tratamento, que a gente melhora muito essa qualidade de vida nos fins de vida, a gente melhora o processo de luto, né? A família também não quer ver aquele paciente sofrer, né? Então, a gente vai conseguir, talvez, melhoras que a gente não vai ver, que a gente não vai acompanhar, que é aquele processo de luto que às vezes a gente nem vai ver aquela família mais, tá bom? Então, basicamente é isso. As minhas referências foram as que eu mais utilizei, principalmente os manuais de cuidados paliativos. Demorou um pouquinho, eu acho, né? Mas é isso. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre os cuidados paliativos, que é algo que, mais uma vez, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até mais. Contem comigo aí. Obrigada.